Olá, sextanos, sejam bem-vindos à aula de História, nossa aula de número 32 hoje. E apenas continuando a matéria que a gente já estava vendo, né? É um novo capítulo, mas é uma continuação bem direta, uma coisa bem relacionada mesmo. E aí eu já vou começando aqui a apresentar a nossa tela, né? Nós estamos falando sobre a formação ali de um novo tipo de sociedade chamada sociedade feudal, né? Chegando ali na Idade Média, a gente viu que teve o Império Romano não estava tão bem, né? Se dividiu o Império Romano do Ocidente, o Império Romano do Oriente, e o Império Romano do Ocidente foi se desfazendo, foi sendo ocupado ali pelos povos de origem germânica, né? Aqueles povos que eles chamavam, os romanos chamavam de bárbaros, mas que a gente não chama porque é um xingamento, né? Mas esses povos tinham suas próprias culturas ali, eram mais baseados, né, nas ligações familiares, né? Eles eram menos do espaço da cidade, mais do espaço do campo, enfim. As sociedades que foram se desenvolvendo naqueles reinos germânicos ali, né, combinaram as características dos dois e foram virando um novo tipo de lugar. E entre esses vários reinos que você tinha ali dos germânicos, tinha um reino que era o reino franco. Era um desses povos germânicos, era o Reino Franco, né? E ele começou a se expandir, foi pegando outros lugares ali. Ele também virou um grande império em determinado momento, né? Esse aqui é o momento maior de auge dele. Foi ali em 814. Esse reino virou um império chamado de Império Carolíngio por conta do líder deles que se chamava Carlos Magno, né? Então, a partir do Carlos virou Carolíngio. E aí, uma das coisas que fez ele conseguir tanta estabilidade é que ele fez uma aliança com a Igreja Católica, que estava em expansão ali naquele território, né? Já era a maior religião da Europa naquela época. E aí, no governo do Carlos Magno, né? Ele conseguiu aumentar o território fazendo anexações, ataques aos outros lugares. Aqui tem uma imagem dele sendo coroado, né? Então, esses aqui que estão coroando ele são o Papa e alguns bispos importantes, né? Não, perdão, esses aqui são os bispos. O rei é esse daqui, né? Que eu estou fazendo. Peraí, o vermelho não está sobressaindo bem. O rei é. Deixa eu apagar tudo. O rei é esse aqui, que eu estou fazendo quadrado, né? Ao redor. Ele está ajoelhado para receber a coroa do Papa, né? Então é um tipo de cerimônia que você tinha ali na época que reforçava esse laço entre a igreja e os reis, né, e os imperadores e etc. A figura não é da época, né, foi feita algumas centenas de anos depois, mas relembrando desse acontecimento. E aí o Carlos Magno, ele manteve alguns costumes de origem germânica, né, as leis, por exemplo, eram bastante de acordo com a tradição oral falada, né, entre as pessoas daquela época, dos germânicos. Ele dividiu o território, atribuiu poderes administrativos a alguns dos nobres, né? Então ele foi criando esses condes, marqueses, duques, vários cargos ali de nobreza. E ele também incentivou o desenvolvimento cultural. Esse período no qual ele fez isso ficou conhecido como Renascimento Carolíngio. Era um período ali de transformação das ideias, né? Ele investiu na construção de escolas e bibliotecas, aumento da produção escrita dos monges copistas. Não sei se vocês sabem, o monge copista era um tipo de religioso ali da Igreja Católica, né, que a função dele era copiar as obras. Naquela época não tinha computador para imprimir as coisas, não tinha essas máquinas Xerox, essas coisas todas de hoje em dia que permitem a gente fazer uma reprodução de livros tranquilamente. Em alguns minutos, as máquinas de hoje em dia conseguem fazer um livro grande, como, por exemplo, o livro aí de história de vocês. Mas naquela época não, qualquer livro que você queria copiar, você tinha que copiar na mão, igual quando vocês copiam matéria no caderno de vocês no colégio. Então não demora, o professor enche um quadro só de matéria e vocês demoram, sei lá, 40 minutos para conseguir copiar aquilo ali. Às vezes mais, né?
Se ficarem conversando, demora mais ainda. Imagina para os monges daquela época, para eles conseguirem copiar a Bíblia toda, por exemplo, que era um dos livros que era mais copiado, né? Porque era um dos mais lidos. Então, até eles fazerem isso, demorava meses. E aí, portanto, a produção de livros naquela época era uma coisa rara, era uma coisa difícil, né? Era uma coisa complicada. E a maioria das pessoas não conseguia ler. Porém, nessa época que houve um estímulo do governo ali nesse renascimento carolíngio feito pelo Carlos Magno para conseguir fazer, né, com que houvesse uma circulação maior dessas ideias aí. E muitas das obras literárias da antiguidade ali de Grécia e de Roma que tinham se perdido na época da queda do Império Romano, né? Tinham se perdido, ou então tinham quase se perdido, elas só conseguiram se manter vivas porque esses monges copistas, sob apoio principalmente ali do governo do Carlos Magno, conseguiram manter essas obras vivas, fazendo novas cópias, enviando para os lugares e etc. Então foi um governo assim bastante estável, um governo que conseguiu ficar um bocado de tempo ali no poder e manter controle daquela região, fez até algumas coisas positivas, né, tipo esse renascimento carolíngio. Só que aí, quando o Carlos Magno faleceu, os sucessores deles não conseguiram manter a estabilidade ali do reino. Eles ficaram em guerra uns contra os outros, né, para decidir quem ia ficar com qual parte do território. Dividiram e aí acabaram sendo invadidos por outros povos. Teve várias guerras ali e esse Império Carolíngio também se desfez. E aí, depois do desfazer ali, primeiramente do Império Romano, do Ocidente, e depois também do Império Carolíngio, você teve a criação desse novo modelo ali de sociedade, que era o feudalismo, né? Você tinha os caras dividindo o território ali em grandes fazendonas, né? Imagina algo tipo a gente tem nessa imagem aqui, um castelo grande onde mora um nobre, então ele está protegido de ataques, está protegido de inimigos e coisas assim, né? Ao redor desse castelo, o cara vai aceitando várias e várias outras pessoas mais pobres, pessoas que não tinham onde morar, né? Não tinham como se proteger, ficavam à mercê de bandidos ali que houvesse nas regiões, também não tinham como produzir uma comida para si, né? Alimentos para si, etc. Então, para não passar fome, essas pessoas se aliavam aos nobres e faziam um acordo. A gente vai ficar ali perto do teu castelo, a gente vai produzir comida, vai contar com a tua proteção e vai te dar boa parte dessa comida, dessa produção, desses animais, etc., como imposto para você, né? E aí a gente vai criando ali tipo um governo, né? Da mesma forma que hoje em dia a gente tem o governo pagando polícia, pagando exército e etc., né? E isso é uma das coisas pelas quais a gente paga imposto para ele, para receber essa proteção, que não é tão boa assim, né? Mas digamos que era. A ideia, pelo menos, é que a gente paga por essa proteção, né? No mesmo sentido aqui, a galera pobre vai começar a virar servo desse nobre que mora ali no castelo e pagar imposto para ele, né? Pelo direito de morar naquele lugar. As cidades estavam entrando em declínio e cada vez mais as pessoas migravam para esses ambientes ali do feudo, né, da fazenda. Então, o poder foi se fragmentando. Em vez de você ter um grande império romano, um grande império carolíngio, você tinha reis ali, com territórios pequenos, e nobres que às vezes nem obedeciam a esses reis, porque no dia a dia quem mandava na região de cada um desses castelos e cada um desses feudos aqui era o nobre que mandava nele, né? E aí os tributos, os impostos pagos por essa proteção, por esse domínio, por esse estar no território ali do nobre, eles foram cada vez, né, crescendo e você passou a ter uma sociedade desigual ali, bem desigual, baseada nesses tributos. Cerca de 50%, dependendo do caso, né, dependendo da região, você tinha 50% do que os pobres ali produziam, do que os servos produziam, tinha que ir para o seu senhor feudal,
Então, eles foram aos poucos cobrando sobre a circulação de pessoas e mercadorias, eles foram exigindo alguns dias de trabalho que eram exclusivos para produzir para eles nas terras deles, né, que era a chamada corvéia, taxas sobre as transações comerciais e colheitas, que eram as chamadas talhas, taxa por utilizar algum forno que ele produzisse ali para o pessoal fabricar seu pão, algum moinho que ele traduzisse ali para o pessoal poder produzir farinha e etc., né? Pagamento de resgate, contribuição para a dote da filha quando casasse, multas impostas pelos tribunais, enfim, várias e várias e várias cobranças que foram prejudicando a vida dos servos, e a vida dos servos foi se tornando cada vez pior ao longo de todo esse período aí do feudalismo, foi chegando numa sociedade bem desigual aqui, que a gente vai ver na próxima aula, né? Mas que eu já vou dar um spoiler, dividir ali o povo entre nobreza, clero e os camponeses ou servos, né? Que eram a longa maioria ali que sustentavam os outros, ok? Então, podem pausar se vocês ainda não fizeram a folhinha e eu já volto para corrigir, ok? 3, 2, 1, pausou e voltou com a nossa folhinha aqui, a nossa correção. Como se formou o Império Carolíngio, quando os povos de origem germânica ocuparam a região do Império Romano do Ocidente e criaram seus próprios reinos, um dos principais reinos foi dos francos, que incorporaram outros povos até formar o Império Carolíngio e se aliaram à Igreja Católica para ter maior estabilidade. O que foi o Renascimento Carolíngio? Foi um período de incentivo ao desenvolvimento cultural entre os francos, no qual o imperador Carlos Magno investiu na construção de escolas e bibliotecas e no aumento da produção escrita dos motoscopistas, que recuperaram muitas obras literárias da antiguidade. Só vamos deixar claro que esse investimento ali no conhecimento, nas escolas, bibliotecas, etc., isso era só para os ricos, tá? Isso não era para o povão. Isso era para os nobres e para o clero, para a igreja, né? O que era o feudalismo e como se formou, um sistema socioeconômico dividido em feudos, ou seja, grandes propriedades rurais protegidas pela nobreza. Ele se formou conforme as cidades da região do antigo Império Romano do Ocidente foram entrando em declínio. A população foi migrando para o campo e o governo foi passando a ser exercido de forma descentralizada pelos proprietários de terra de cada local. Ok? É isso, né? Na aula de hoje é só. Bem rapidinha mesmo, né? Porque a gente está só continuando a matéria, essa matéria não é tão densa. E eu agradeço a vocês pela atenção, agradeço a vocês por estarem conosco até aqui. E é isso, uma boa semana. A gente se vê. Abraço.